Existem momentos na vida em que a alma parece pedir silêncio para ouvir melhor o que o mundo espiritual tenta revelar. Muitas pessoas acreditam que apenas sinais humanos se manifestam, mas São Leopoldo sempre ensinou que a criação inteira pode agir como proteção, inclusive através de animais que carregam significados profundos. Quando compreendemos essas presenças simbólicas, percebemos que a alma nunca caminha sozinha. Há forças invisíveis que se movem, alertam e guardam. Este vídeo mergulha nessa verdade pouco comentada e mostra como 5 animais podem atuar como mensageiros espirituais, cada um refletindo um tipo de proteção essencial para o estado da alma. Antes de continuar, deixe nos comentários a frase "Eu recebo a proteção divina". Essa simples afirmação fortalece sua intenção e abre seu campo espiritual para uma compreensão mais profunda do que será revelado. O último animal desta lista costuma surpreender até aqueles que estudam espiritualidade há anos. Ao longo de sua vida de serviço e entrega, São Leopoldo Mandic dedicou-se a compreender a alma humana com uma sensibilidade rara. Suas orientações espirituais eram simples, diretas e profundamente humanas, sempre conectando o divino ao cotidiano. Entre suas reflexões menos difundidas estava a ideia de que a criação possui códigos espirituais capazes de dialogar conosco, inclusive através de animais que carregam simbolismos ancestrais. Ele afirmava que a natureza revela, protege e adverte, desde que estejamos dispostos a escutar. Outros estudiosos da espiritualidade, como teólogos clássicos e místicos cristãos, confirmam a importância desses sinais naturais como manifestações de cuidado sutil. Nada disso substitui a fé ou a oração, mas amplia o entendimento de como a providência divina se move. Ao reconhecer esses símbolos, a alma se torna mais atenta aos caminhos de luz que se formam ao redor. Este vídeo aprofunda esse olhar ao revelar 5 animais frequentemente associados à proteção espiritual e ao estado da alma, mostrando como cada presença pode carregar uma mensagem de orientação, defesa e renovação interior. A intenção aqui é oferecer clareza e compreensão sem exageros, mantendo a coerência entre espiritualidade e realidade. Desde tempos antigos, o lobo é visto como um símbolo de conexão profunda entre o mundo visível e o invisível. A presença espiritual desse animal é associada à capacidade de proteger a alma contra a solidão que se instala quando o ser humano perde o sentido de pertencimento. Na visão espiritual refletida por ensinamentos atribuídos a São Leopoldo, a alma nunca está completamente sozinha, mas pode sentir solidão quando se distancia de sua essência ou quando enfrenta momentos de ruptura emocional. O lobo surge como um arquétipo que desperta coragem, resistência e unidade interior. Ele traz consigo a lembrança de que a alma é parte de uma família maior, uma irmandade espiritual que acompanha silenciosamente cada passo. Quando esse símbolo se manifesta para alguém, seja através de sonhos, intuições ou simples coincidências significativas, ele indica que existe uma força protetora impedindo que a alma se fragmente sob o peso do abandono emocional. O lobo é firme, atento e leal. Ele alerta contra influências que tentam isolar a alma, afastando-a de vínculos saudáveis e abrindo espaço para o medo. A energia desse animal convida a pessoa a recuperar sua própria voz, a lembrar que ainda existe força, mesmo na vulnerabilidade. Em momentos de perda ou desorientação espiritual, o lobo simboliza a proteção que reúne os pedaços internos que pareciam dispersos. Sua presença espiritual fortalece a identidade profunda da alma e ajuda a redescobrir o sentido de caminhar, mesmo quando tudo ao redor parece se desmoronar. Ele é o guardião que conduz a alma de volta ao coletivo invisível do qual faz parte. A vibração do lobo também carrega a sabedoria do trabalho em grupo, lembrando que existem presenças espirituais que atuam em conjunto para amparar a alma. Isso não significa que estamos cercados por animais literais, mas que a natureza oferece metáforas sagradas que representam movimentos reais de cuidado. Quando alguém sente a influência espiritual do lobo, muitas vezes sente também um chamado para confiar mais na própria intuição, pois o lobo enxerga
o que os olhos humanos não alcançam. Ele identifica riscos ocultos e protege a alma de escolhas que poderiam levá-la ao isolamento interior. É como se sua energia criasse um campo simbólico, onde o indivíduo se sente mais inteiro e menos vulnerável às rupturas emocionais. A presença do lobo desperta uma consciência mais profunda sobre quem somos e qual é o sentido de estarmos conectados com outros seres. Ele fortalece a alma ao relembrar que a verdadeira proteção começa no reconhecimento da própria dignidade. Assim, esse animal espiritual atua como um guardião contra a solidão da alma, oferecendo amparo, clareza e coragem silenciosa para que cada pessoa possa continuar sua jornada com mais firmeza e menos medo. A coruja sempre foi reconhecida como símbolo de visão além do aparente. No entendimento espiritual que se conecta às reflexões atribuídas a São Leopoldo, esse animal representa a capacidade de enxergar o que a alma ainda não percebe conscientemente. A coruja não protege por meio da força, mas através da observação silenciosa, que antecipa riscos e ilumina verdades escondidas. Quando seu simbolismo se faz presente, é sinal de que a alma está entrando em um período de decisões importantes e precisa de vigilância espiritual redobrada. A coruja vê na escuridão porque seu propósito é identificar o que se move no silêncio. Essa habilidade metafórica atua como inspiração para que a pessoa reconheça nuances emocionais e energias sutis que podem influenciar sua jornada. Em momentos decisivos, a alma tende a oscilar entre intuição e medo, entre lucidez e dúvida. A coruja simboliza o ponto de equilíbrio que permite enxergar o que realmente importa. Sua presença indica que é o momento de observar antes de agir, de escutar antes de responder e de compreender antes de escolher. O olhar da coruja também desperta a consciência para atitudes impulsivas, que podem desviar a alma do caminho mais alinhado com sua essência. Ao trazer esse símbolo, o mundo espiritual convida a pessoa a olhar para si mesma com mais profundidade, percebendo emoções e padrões que estavam adormecidos. A vigilância espiritual não é vigilância de punição, mas de proteção. Ela funciona como uma lanterna que revela aquilo que o ego tentaria esconder, permitindo que a alma faça escolhas mais sábias. Em muitas tradições, a coruja é associada a presságios ou mistérios, mas na perspectiva aqui adotada, seu papel é mais leve e mais útil. Ela atua como guardiã da clareza interna, impedindo que a pessoa caia em ciladas emocionais, ilusões espirituais ou relacionamentos que drenam sua energia. Quando esse símbolo surge repetidamente na vida de alguém, isso pode refletir um pedido para que a pessoa confie mais em sua percepção silenciosa. Muitas respostas chegam pela intuição, e a coruja fortalece a capacidade de identificá-las. Sua energia oferece serenidade para que a alma não se perca em ruídos externos ou opiniões que tentam influenciar suas decisões. Ela orienta a ver o essencial e ignorar o supérfluo. A coruja também representa a sabedoria que surge do recolhimento. Em momentos decisivos, a alma nem sempre precisa de movimento, mas de pausa. O silêncio se torna um território sagrado onde as respostas podem se manifestar. A coruja, observadora por natureza, inspira a pessoa a encontrar um espaço interno onde possa refletir com calma. Essa vigilância espiritual é uma forma de cuidado que impede escolhas precipitadas e protege a alma das consequências de ações impensadas. Assim, a presença simbólica da coruja atua como um lembrete de que decisões importantes devem ser guiadas por lucidez, introspecção e atenção consciente. Ela guarda a alma nos momentos em que cada passo tem peso e cada escolha molda o caminho futuro. O cavalo é um dos símbolos mais antigos de avanço, vigor e movimento espiritual. Sua presença metafórica representa o impulso invisível que empurra a alma para frente quando o medo, a dúvida ou a estagnação tentam imobilizá-la. Em reflexões alinhadas ao pensamento de São Leopoldo, o cavalo expressa a força que não nasce apenas do corpo, mas da convicção silenciosa que se forma dentro da alma quando ela recorda seu propósito. Quando esse símbolo surge, geralmente indica que a pessoa está pronta para atravessar um período de transformação, deixando para trás
padrões que já não servem mais ao seu crescimento. O cavalo representa a capacidade de continuar mesmo quando a energia emocional parece baixa. Não se trata de pressa, e sim de movimento consciente. Ele inspira a alma a reconhecer que cada passo adiante, por menor que pareça, é uma vitória contra o peso das inseguranças internas. A presença espiritual do cavalo também reforça a importância da perseverança. Em muitos momentos da vida, a pessoa percebe que tem sonhos, mas não tem forças para realizá-los. O cavalo simboliza exatamente o contrário dessa sensação, lembrando que a alma possui reservas de energia espiritual que só se manifestam quando ela decide seguir em frente. Esse impulso não é uma explosão, e sim um fluxo contínuo que conduz a pessoa com firmeza, sem permitir que ela seja quebrada pelas circunstâncias. Ele age como um chamado sutil para abandonar a paralisia e confiar no caminho que está sendo construído. Outra dimensão importante desse simbolismo é a liberdade. O cavalo, por natureza, não tolera aprisionamento emocional. Ele responde com força quando percebe que a alma está presa a crenças limitantes, relacionamentos desgastados ou ambientes que drenam sua vitalidade. Sua presença pode indicar que é hora de romper correntes invisíveis e assumir o próprio destino com mais coragem e autenticidade. Esse rompimento não precisa ser abrupto. Assim como o cavalo se movimenta com elegância, a alma também pode deixar para trás o que a aprisiona com passos firmes, mas tranquilos. O cavalo também simboliza o equilíbrio entre força e sensibilidade. Apesar de sua aparência forte, esse animal percebe nuances emocionais e energéticas ao seu redor. Ele sente medo, sente conexão e sente intenção. Essa sensibilidade profunda, quando trazida ao campo espiritual, orienta a pessoa a agir com firmeza, mas sem perder a delicadeza e a empatia. O impulso divino representado pelo cavalo não é bruto, é consciente. Ele desperta coragem sem apagar a sensibilidade da alma. A proteção espiritual trazida por esse símbolo se manifesta quando a pessoa decide seguir em frente, mesmo sem garantias. O cavalo lembra que a jornada da alma não se define pelas quedas, mas pela capacidade de reerguer-se. Cada avanço, por menor que pareça, é um testemunho da força interior que vibra silenciosamente dentro de cada ser. Assim, o cavalo atua como guardião do movimento, da coragem e da reinvenção, conduzindo a alma para horizontes mais amplos. O cervo sempre foi associado à delicadeza que não se confunde com fragilidade. Seu simbolismo representa um tipo raro de força que se manifesta através da pureza, da calma e da integridade emocional. Em interpretações espirituais alinhadas ao pensamento de São Leopoldo, o cervo atua como guardião da sensibilidade da alma, protegendo-a contra forças que tentam corromper sua leveza interior. A presença simbólica desse animal indica que a alma está em um momento de vulnerabilidade, em que precisa preservar sua essência, evitando influências que drenam energia ou distorcem a verdade interna. O cervo não enfrenta ataques com violência, mas com lucidez e serenidade. Ele se afasta do que é denso, não por medo, mas por sabedoria. Esse afastamento representa a necessidade de a pessoa criar distância de ambientes e pessoas que enfraquecem sua vitalidade espiritual. A pureza representada pelo cervo não é ingenuidade, é consciência refinada. Ela permite identificar energias que parecem benignas, mas carregam intenções ocultas que podem prejudicar a alma. Quando esse símbolo aparece na vida de alguém, é comum que a pessoa esteja enfrentando situações em que precisa proteger sua sensibilidade para não absorver cargas emocionais que não lhe pertencem. O cervo inspira aquela capacidade de ouvir profundamente a própria intuição e reconhecer limites invisíveis. Ele ensina que a alma tem o direito de preservar sua paz sem se justificar. A presença espiritual do cervo também desperta a importância da leveza. Em um mundo marcado por pressões constantes, a alma pode se tornar pesada, carregando responsabilidades, culpas e expectativas que exaurem sua força. O cervo lembra que a serenidade não é fuga, é cura. Ele convida a pessoa
a resgatar a simplicidade de emoções genuínas, aquelas que não exigem máscaras nem defesas. Essa leveza é uma forma de proteção, pois impede que a alma seja contaminada por turbulências externas. Outra característica importante desse simbolismo é a sensibilidade ao perigo. O servo percebe vibrações sutis e pressente ameaças antes que elas se tornem visíveis. No campo espiritual, isso representa a capacidade de reconhecer sinais que indicam que algo ou alguém está tentando influenciar negativamente o equilíbrio interno da pessoa. Essa percepção intuitiva não nasce do medo, mas de uma conexão profunda com a própria essência. Quando a alma aprende a confiar nesse instinto, ela se protege naturalmente de situações que drenam sua energia ou desviam sua trajetória. O cervo também simboliza a renovação. Seus chifres, que se regeneram ano após ano, representam a capacidade de recomeçar mesmo após perdas e desafios. Esse processo natural inspira a alma a compreender que não existe fraqueza em precisar se reconstruir. Na verdade, essa capacidade revela força. A proteção espiritual trazida pelo servo envolve lembrar que cada fase de fragilidade pode se transformar em um período de renovação profunda. Sua energia convida à calma, à introspecção e à preservação da integridade emocional. Assim, o servo atua como guardião da pureza e da vitalidade espiritual, preservando a alma de tudo aquilo que tenta torná-la pesada, confusa ou enfraquecida. O falcão sempre foi reconhecido como símbolo de visão ampla e precisão. Sua presença espiritual indica que a alma está sendo chamada a elevar seu olhar acima das circunstâncias imediatas, buscando compreender os acontecimentos com mais maturidade e discernimento. Em reflexões atribuídas a São Leopoldo, o falcão representa a determinação necessária para romper padrões antigos e alcançar níveis mais altos de consciência espiritual. Ele não voa por acaso. Seu movimento no céu é calculado, focado e firme, refletindo a capacidade de identificar oportunidades e perigos com clareza. Quando esse símbolo surge na vida de alguém, é sinal de que a alma está pronta para abandonar distrações e assumir uma postura mais ativa na construção do próprio caminho. A determinação do falcão não é agressiva, é concentrada. Ele ensina que elevar-se espiritualmente não significa fugir dos problemas, mas enxergá-los de forma mais ampla, sem permitir que emoções momentâneas distorçam a verdade. Esse animal inspira a coragem de tomar decisões que exigem maturidade emocional, especialmente aquelas que demandam desapego de hábitos que impedem o crescimento. Quando o falcão aparece simbolicamente através de sonhos, intuições ou referências repetidas, ele convida a pessoa a observar sua vida de longe, sem julgamento, para que possa perceber o que realmente precisa ser transformado. Outra característica desse símbolo é sua capacidade de foco. O falcão enxerga o essencial e ignora o que é irrelevante. No campo espiritual, isso significa aprender a direcionar energia apenas para aquilo que fortalece a alma. A determinação nasce quando a pessoa retira sua atenção do que a enfraquece e concentra-se no que a eleva. Essa mudança de foco pode ser desafiadora, pois exige abandonar distrações emocionais, crenças limitantes e relacionamentos que impedem o voo interior. No entanto, o falcão lembra que esse esforço é fundamental para alcançar novos horizontes. A energia do falcão também representa a independência espiritual. Ele não segue o movimento de outros pássaros, mas traça seu próprio percurso. Isso simboliza a necessidade de a alma confiar em sua própria percepção, em vez de buscar validação externa. Quando a pessoa começa a ouvir mais sua verdade interna, ela se torna menos vulnerável às pressões e expectativas alheias. Esse processo de independência não é isolante. Ele fortalece a alma para que ela se conecte com o mundo de forma mais madura e autêntica. Além disso, o falcão simboliza velocidade espiritual. Algumas respostas chegam quando a alma finalmente está preparada para recebê-las. E quando essas respostas chegam, elas costumam vir com clareza súbita. Esse tipo de revelação exige determinação para ser aplicada,
pois a compreensão sem ação se torna estagnação. O falcão protege a alma, lembrando que cada visão recebida exige um passo concreto na direção do crescimento. Assim, o falcão atua como guardião da elevação espiritual, inspirando coragem, clareza e movimento assertivo para alcançar novos patamares de consciência. A tartaruga é um dos símbolos espirituais mais antigos relacionados à longevidade, paciência e transição. Em interpretações espirituais alinhadas aos ensinamentos atribuídos a São Leopoldo, esse animal representa a serenidade necessária para a alma atravessar momentos de mudança profunda, incluindo períodos de renascimento interior e de passagem entre fases importantes da vida. A presença simbólica da tartaruga indica que a alma precisa desacelerar, recuperar o fôlego e permitir que processos naturais ocorram sem pressão ou desespero. Ela ensina que o tempo espiritual não corresponde ao tempo humano e que a pressa pode ferir mais do que ajudar quando a alma está em transformação. A serenidade da tartaruga não é ausência de movimento, mas movimento consciente e contínuo. Mesmo lentamente, ela avança com determinação, mostrando que não é a velocidade que define o progresso, mas a constância. Esse ensinamento é fundamental em períodos de transição espiritual, quando a pessoa sente que está mudando por dentro, mas ainda não compreende completamente o novo caminho que se revela. A tartaruga oferece proteção ao lembrar que o processo natural de cura, crescimento ou renovação não deve ser forçado. Quando a alma tenta acelerar algo que precisa de tempo, ela se desgasta. A tartaruga simboliza a paciência que nutre o processo. Outro aspecto importante desse simbolismo é a proteção representada pela carapaça. A tartaruga carrega consigo seu próprio abrigo, um espaço seguro onde pode se recolher quando necessário. No campo espiritual, isso significa que a alma possui uma reserva interna de força e proteção, capaz de sustentá-la em momentos de vulnerabilidade. Quando a pessoa sente desgaste emocional, confusão ou medo, a tartaruga lembra que é possível recolher-se temporariamente para recuperar energia, sem que isso represente fuga. É proteção inteligente. É pausa consciente. Esse recolhimento é especialmente importante em períodos de travessia, quando a pessoa está deixando uma fase para entrar em outra. A tartaruga também representa sabedoria ancestral. Sua longevidade simboliza a capacidade de enxergar além do momento presente e perceber a vida como uma jornada maior. Essa perspectiva oferece proteção porque impede decisões precipitadas. Quando alguém age apenas com base em impulsos momentâneos, corre o risco de criar obstáculos desnecessários. A serenidade da tartaruga inspira escolhas mais profundas e alinhadas com a verdadeira intenção da alma. Ela lembra que pressões externas não devem definir o ritmo da vida espiritual. Além disso, a tartaruga simboliza a conexão entre mundos. Em várias tradições, ela é vista como ponte entre o terreno e o espiritual, entre o passado e o futuro, entre o que fomos e o que estamos nos tornando. Sua energia protege a alma justamente nesses momentos intermediários, nos espaços onde nada parece firme, onde o velho já não serve e o novo ainda não chegou. A tartaruga oferece estabilidade emocional nesses intervalos, guiando a alma com calma para atravessar a própria transformação. Assim, ela atua como guardiã da travessia, lembrando que serenidade e paciência são formas profundas de proteção espiritual. O leão sempre ocupou um lugar de destaque no imaginário espiritual por representar coragem, firmeza e autoridade interior. Em interpretações alinhadas às reflexões atribuídas a São Leopoldo, o leão simboliza a defesa espiritual que se manifesta nos momentos em que a alma precisa se posicionar diante de desafios intensos. Esse animal não protege pela sutileza, mas pela força que irradia de sua presença. Quando seu simbolismo aparece na vida de alguém, indica que a alma está enfrentando provações que exigem clareza de postura, firmeza emocional e a capacidade de não se curvar diante de pressões internas ou externas. O leão representa a força que nasce da convicção e da integridade, não do orgulho ou da agressividade. A coragem do leão é uma coragem silenciosa. Ele não ruge o tempo todo.
Ele observa, avalia e só se posiciona quando necessário. Isso revela um ensinamento profundo. Proteger a alma não é reagir a tudo, mas saber quando agir com firmeza. Muitas pessoas confundem proteção com resistência constante, mas o leão ensina que a verdadeira defesa espiritual é seletiva e consciente. Ele inspira a alma a identificar quais batalhas realmente importam e quais desgastes devem ser evitados. Essa escolha não é fraqueza, é estratégia espiritual. O leão protege porque sabe onde colocar sua energia. Outro aspecto importante é a presença majestosa desse animal. O leão não precisa provar sua força, ele carrega a autoridade natural. Essa autoridade simboliza a capacidade da alma de resgatar sua dignidade quando é colocada à prova. Nos momentos de provação, é comum que a pessoa duvide de suas capacidades, questione suas escolhas ou sinta que perdeu o controle sobre sua própria história. A energia do leão lembra que existe dentro de cada ser humano um núcleo de força, que não pode ser apagado por circunstâncias externas. Essa força é mais espiritual que emocional. É a lembrança de que a alma possui valor intrínseco e merece proteção. O leão também inspira autoconfiança. Muitas vezes o maior ataque que a alma enfrenta não vem de fora, mas de pensamentos que tentam convencê-la de que não é capaz, não é digna ou não é suficiente. O simbolismo do leão atua como um antídoto contra essas vozes internas destrutivas. Sua presença indica que é hora de recuperar a postura, erguer a cabeça e lembrar quem se é em essência. Esse processo interno fortalece a alma e cria uma barreira natural contra influências negativas que tentam enfraquecê-la. Além disso, o leão representa a liderança espiritual. Ele não guia pela força bruta, mas pela segurança que transmite. Na vida da pessoa, isso pode significar assumir responsabilidade sobre a própria jornada, reconhecer erros com humildade, tomar decisões difíceis e enfrentar verdades que estavam sendo evitadas. A proteção que o leão oferece nasce dessa disposição de encarar a realidade com coragem. Ele protege ao despertar um tipo de força que não depende de conquista externa, mas do alinhamento entre propósito, verdade e ação. Assim, o leão atua como guardião da coragem, da dignidade e da firmeza espiritual, sustentando a alma nos períodos mais exigentes de sua trajetória. A borboleta é talvez um dos símbolos mais conhecidos de transformação, mas sua presença espiritual carrega nuances muito mais profundas do que a simples ideia de mudança. Em interpretações alinhadas às reflexões atribuídas a São Leopoldo, a borboleta representa o momento exato em que a alma atravessa uma fase de revelação, libertação e renascimento interior. Sua aparição simbólica costuma surpreender porque não se manifesta como proteção direta, mas como confirmação de que algo dentro da alma está mudando de forma irreversível. A borboleta indica que a alma passou por um período de recolhimento silencioso, semelhante ao casulo, e agora começa a emergir com uma nova compreensão de si mesma. Esse processo não é apenas emocional, é espiritual, e sinaliza que a pessoa está se aproximando de um novo ciclo de clareza e leveza. O mistério da borboleta está justamente em seu processo de transformação. Diferente de outros símbolos que representam força ou vigilância, a borboleta mostra que a alma se fortalece não ao resistir, mas ao permitir que processos internos aconteçam em seu tempo. Muitas vezes, esse renascimento ocorre após períodos de dor, decepção, luto ou grande questionamento interno. A borboleta não aparece antes da transformação, mas quando ela já começou a se expressar no campo energético da pessoa. Isso significa que sua presença é um sinal de esperança e confirmação, uma mensagem silenciosa de que o pior já passou e que uma nova etapa está se formando. Outro aspecto fascinante desse simbolismo é a leveza da borboleta. Ela não carrega peso, não luta contra o vento e não exige controle sobre o ambiente. Sua dança no ar representa a liberdade espiritual que nasce quando a alma solta antigos medos e crenças que a limitavam. Essa leveza é surpreendente porque contrasta com o peso emocional que a pessoa pode ter carregado por muito tempo.
A borboleta lembra que a alma não nasceu para viver aprisionada em sofrimento, mas para aprender, crescer e se elevar. Sua aparição simbólica inspira a liberação do que não é mais necessário e incentiva a pessoa a viver com mais autenticidade. Além disso, a borboleta representa sensibilidade espiritual ampliada. Sua delicadeza permite que ela perceba mudanças sutis no ambiente. No plano simbólico, isso revela que a alma está mais aberta a sinais, intuições e movimentos espirituais que antes passavam despercebidos. Esse despertar sensível não é frágil, é refinado. Ele indica que a alma atingiu um nível mais profundo de percepção do próprio caminho. A borboleta protege ao lembrar que a verdadeira transformação nasce da entrega ao processo e da confiança na própria essência. Por fim, o simbolismo da borboleta costuma surpreender porque mostra que a proteção espiritual nem sempre se manifesta como barreira ou defesa. Às vezes, ela se expressa como mudança interior. A borboleta é o sinal de que a alma está florescendo após um período de sombra e recolhimento. Sua presença simboliza uma nova forma de luz, mais madura, mais tranquila e mais verdadeira. Assim, esse animal espiritual se torna o guardião da transformação, mostrando que renascer é uma das formas mais poderosas de proteção divina. Agora que você compreendeu o significado profundo desses 5 animais espirituais e percebeu como cada um deles atua como um guardião da alma em diferentes fases da jornada, este é o momento de aplicar essa sabedoria de forma prática em sua vida. Cada símbolo apresentado aqui funciona como um lembrete de que a alma está sempre em movimento, protegida e orientada por forças maiores do que nossa percepção imediata consegue alcançar. A espiritualidade se torna mais viva quando você permite que esses conhecimentos transformem sua maneira de observar, sentir e agir no mundo. Por isso, reflita sobre qual desses animais mais ressoou com sua realidade atual e permita que essa energia simbólica fortaleça sua caminhada. Se este conteúdo trouxe clareza, conforto ou inspiração, inscreva-se no canal e continue acompanhando reflexões que unem espiritualidade, sabedoria prática e desenvolvimento interior. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de proteção espiritual e deixe nos comentários qual dos 5 animais mais tocou sua alma. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e mantém viva a troca de experiências que enriquece nossa comunidade. A jornada espiritual começa com compreensão, mas se fortalece através de ações alinhadas. Permita que esse conhecimento faça parte de você a partir de hoje.